O poder criativo das palavras. A palavra é uma grande força que pode ser construtiva ou destrutiva, dependendo da forma como ela é dita. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, porque a palavra tem esse poder curativo e tem o poder destrutivo, por uma simples razão. A palavra, ela vai diretamente nas emoções. E as emoções, elas pegam, codificam essa palavra e aí surge uma ação. A palavra é o elemento que nos distingue de outros seres vivos, sobretudo os animais. Os animais não têm a palavra, não têm a linguagem, só o ser humano. Por isso que a palavra, a linguagem, é algo espiritual. E não é por acaso que, em termos religiosos, a forma de se relacionar com o divino é através da palavra, que se chama de adoração. E adoração não é só ajoelhar, é uma parte. Adoração é ad estar submisso e orar, que é falar. Então, a palavra, ela é que criou o universo. Deus usou da palavra e usou a palavra para criar o universo. Aquilo que se chama de nihilismo, que quer dizer, chama-se ex nihilo, que tudo começou do nada. Só foi criado através da palavra. E nós, seres humanos, por sermos imagem e semelhança de Deus, então temos que usar a palavra para criar, não a partir do nada, mas a partir da matéria que já existe. Quais são as palavras que você fala para ti? Quais são as palavras que você fala para as outras pessoas? Sim, a pessoa fala consigo mesma. São palavras construtivas ou são palavras destrutivas? Você é uma bênção, é uma maldição na vida das outras pessoas. Lembrando que bênção é a licença que você dá às outras pessoas para poderem prosperar. Maldição é o bloqueio, porque você não tem a capacidade de tirar essa licença. Mas quando você amaldiçoa, você pode bloquear. E sobretudo, quando essa pessoa aceitar receber esse teu presente. A língua é um dos membros pequenos do corpo humano. Mas ele é o mais complicado e o mais difícil de ser dominado, domesticado. E como dizia o apóstolo, com ela glorificamos a Deus e com ela amaldiçoamos, falamos mal das pessoas que são criadas à imagem e semelhança do Criador, que há bem pouco tempo nós estávamos em louvor, nós estávamos em adoração. Há de orar, adorar. E ele diz, irmãos, não pode ser assim. E nem deveria ser assim. Quando se pretende mudar a mentalidade, por isso que muitas vezes chama-se programação neurolinguística. Quer dizer, neuro da mente, linguística a língua, ou linguagem. Então tem que se usar a palavra, porque todas as crenças foram criadas a partir daquilo que você ouviu. E um bocado aquilo que você viu e aquilo que você presenciou. Mas mais do que a metade é com base naquilo que você ouviu. Se você é uma pessoa insegura, porque alguém introduziu
essa insegurança dentro de ti através da palavra. Está escrito, no dia do juízo, vamos dar conta de todas as palavras, vamos prestar contas de todas as palavras obscenas ou fúteis que pronunciamos. A pergunta é, quais são as palavras que eu pronuncio para mim mesmo e para as outras pessoas? Será que é aquilo que se espera de que as nossas palavras devem ser de bênção, as nossas palavras devem ser um presente, porque essas palavras têm que se tornar carne e habitar dentro da outra pessoa. Há um estudo que foi feito e a comunidade científica, ela chamou isso de pseudociência, quer dizer, não chegou à ciência, para exatamente entender qual era o verdadeiro poder das palavras. Um japonês, Emoto, Dr. Emoto, ele escreveu palavras de positividade, de amor, de sentimentos nobres num papel, escreveu palavras de ódio, negatividade num outro papel e foi colocar em jarros diferentes para ver que tipo de moléculas ali iriam se desenvolver. Aquele jarro que tinha palavras positivas, de amor, de bênção, saíram moléculas boas ou saiu um produto bom. Mas aquele jarro que era palavras de maldição, palavras negativas, então, a formação das moléculas foi uma coisa desastrosa. E várias pessoas em outros cantos do mundo tentaram e tiveram a mesma experiência. Escrever amor, obrigado, gratidão, eu te gosto, todas essas palavras. Bonito. E escrever palavras ódio. Então, o que quer dizer? O que nós temos que aprender com isso, apesar de outros chamarem de pseudociência, não interessa se é ciência ou pseudociência, não chegou a ser ciência. Mas o que nos interessa é isso, é que se o nosso corpo é constituído em 60 a 70% de água, e com base nessa experiência desse Dr. Emoto, então, se nós pronunciamos as palavras negativas tanto para nós e tanto para as outras pessoas, já tínhamos que imaginar qual é o impacto destrutivo que nós criamos na vida das outras pessoas e nas nossas vidas. Aliás, isso já aconteceu com Thomas Edison, que foi um grande inventor de várias coisas. A professora escreveu palavras de maldição. Este é um menino que estamos a expulsar da escola, não entende nada, é um burro. Entregou a carta, o menino chega em casa, entregou a mãe. Mãe, quero ouvir o que a professora escreveu. A mãe, como era sábia, converteu aquelas palavras em positivas. De que a professora, eu estou emocionada, a professora escreveu de que você é um gênio. Naquela escola não há professores qualificados para você. E a mãe guardou aquela carta. E ele cresceu a acreditar que ele era gênio. Naquela escola não havia professores competentes para lhe ensinar. E por isso ele inventou tanta coisa. Até a lâmpada que nós estamos a usar. Mas só depois da mãe morrer é quando ele abre, não é? Por um dia desses ao acaso, fazendo limpeza por ali, vasculhou e encontrou a carta perdida e leu que eram palavras negativas. E quantas mães, quantos pais não destroem a vida dos seus filhos por causa das palavras? Quantas pessoas que nos são queridas que não nos magoam com as palavras? A palavra tem poder.
de edificar ou destruir. Eu tenho o dom das curas e tudo mais, ok? Você tem o dom das curas, as palavras que saem da sua boca, uma verdadeira bomba atômica. Eu estou em jejum e tudo mais. Epa, mas o que sai? Os encontros que as pessoas têm e tudo mais, sempre vai ali para falar mal daquele grupo, não sei, para falar ali, tudo. Mas essas pessoas estão em oração, essas pessoas estão em jejum, essas pessoas dizem que são irmãos e falam mal dos outros. Então, será que nós estamos a ser coerentes e nos esquecemos dessa advertência que se encontra em Mateus, que no dia de juízo, cada palavra teremos que prestar contas. Lembrando que a palavra é uma das coisas que temos em comum com o divino. Os animais não têm a linguagem. Que este exemplo, este exercício do Dr. Emoto, que nos faça refletir se o corpo humano é 70% de água e as palavras, quando são introduzidas nele, transformam, dependendo do tipo de palavras que nelas são introduzidas, transformam em algo positivo ou em algo negativo. O que é que nós falamos para nós mesmos? O que é que nós falamos para as outras pessoas? O peixe morre pela sua própria boca. Está escrito que da boca procedem as fontes da vida ou da morte. Quais as palavras que você fala produzem vida nas pessoas e em si, ou produzem morte nas outras pessoas? Geralmente, as pessoas gostam de dar este presente aos outros, né? No sentido em que tudo aquilo que está amarrado na terra, no céu já estará amarrado e tudo mais. Mas muitas das vezes nós nos esquecemos que tudo aquilo que também nós fizermos, a mesma medida que nós aplicarmos, será aplicada para nós. Esquecemos dessa parte. Então, que cada um de nós, de fato, inventaria as palavras que tem usado. Se são as palavras que empoderam, as palavras de bênção, as palavras que fortificam, as palavras encorajadoras, as palavras edificantes, tanto para si como para as outras pessoas, mas principalmente a começar para si mesmo, porque você revela as palavras, aquilo que está dentro de si. Então, que as tuas palavras sirvam como presente para as outras pessoas. E não é por acaso que nos níveis de criação de riqueza começa-se com comunicação e imaginação. E tudo isso é âmbito espiritual e não é gestão ou implementação. Que aqui você não usa muito a língua ou a linguagem, mas sim na comunicação e na imaginação. Então, melhorar o diálogo interno. Aí sim, de fato, nós melhoraremos a nossa autoestima. E ao melhorar a nossa autoestima, nós vamos poder melhorar, edificar a autoestima das outras pessoas. Que as nossas palavras sejam curativas. Que as nossas palavras sejam de bênção. Que as nossas palavras sejam um bálsamo. Que as nossas palavras sejam um presente. Difícil? Sim, é muito difícil. Por quê? Por causa das emoções. Porque as palavras expressam as emoções. Para terminar,
O mundo invisível é que é o mundo real. E você pode perguntar, como assim? Sim, o mundo físico é a manifestação do mundo invisível. Por isso, não é aquilo que entra na boca da pessoa que torna uma pessoa impura, mas aquilo que sai da sua boca, porque aquilo que sai da sua boca sai do coração, sai das suas emoções, sai dos seus sentimentos. E aí é onde é que se revela o ser presente ou o ser veneno para os outros. E que de fato, neste novo ano 2024, sejamos bênção e presente para as outras pessoas. Que as nossas palavras sejam palavras de bênção e não palavras de maldição. Obrigado por ter assistido.